tem ar-condicionado, professor, diante de uma temperatura de 44 graus, usa e abusa dele. Sem a gente dúvida. olha, por exemplo, mês de janeiro, que já tínhamos também temperaturas muito altas em grande parte do país, tivemos um pico no consumo de energia. Foi recorde no Brasil. O mês com maior consumo de energia elétrica na história do país foi o último mês de janeiro. A gente tem um gráfico. Que foi o mais quente da história. Olha, foi o mais quente da história. Ele teve, não foi tão quente quanto está sendo agora. Aqui no Brasil, no caso, mas no mundo. Mas foi o mais quente e eu acredito que agora em fevereiro a gente venha bater esse recorde. Nós temos aqui o consumo desde o início do ano passado até janeiro deste ano. E em em março do ano passado, o pico de consumo ficou em 102.086 kWh e nós fomos agora para dia 24 de janeiro para 102.740. Então foi o mês com maior consumo, essa barrinha vermelha, ela traz esse maior consumo. Veja que o ano passado todo ficou abaixo. E no ano passado nós atingimos o maior consumo em março e nesse ano foi em janeiro. Só para a gente ter uma comparação, esse pico de consumo ele foi atingido no dia 24 de janeiro, né? 25 de janeiro, só lembrando para quem não mora em São Paulo, é aniversário da cidade de São Paulo, então normalmente nós temos um feriado prolongado, mas não foi o caso desse ano porque o feriado caiu no sábado. Então o consumo continua elevado. Se a gente fosse comparar, não dá para a gente comparar com 24 do ano passado, porque era emenda de feriado, então o consumo foi baixo. Então vamos pegar na semana anterior. Que foi baixo porque as pessoas viajam e aí não usam ar-condicionado, preferem ir para a praia. E também muitas empresas acabam diminuindo ou não tendo atividades. Então, se a gente pega a semana anterior, o consumo foi de 98 mil e nós subimos para 102 mil. Ou seja, a gente tem um consumo muito elevado por conta do uso de aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, climatizadores. E o que os gráficos nos mostram com relação a fevereiro? A gente está falando da terceira onda de calor já em 2025. Em fevereiro a gente pode superar esse pico? Eu acredito que sim, porque essa onda de calor ela está mais intensa do que a gente teve em janeiro. Janeiro, por exemplo, em alguns estados, o clima foi um pouquinho mais ameno por conta das chuvas. Agora nós estamos com uma onda de calor em boa parte do país sem chuvas. As chuvas estão se concentrando no sul e também no norte. Mas boa parte do país está em alerta, ou laranja ou vermelho, por conta da onda de calor e uma onda de calor sem nuvens. Então, isso faz com que as temperaturas elas sejam ainda mais elevadas. Então, eu acredito que agora, em fevereiro, a gente venha bater esse recorde. Onda de calor sem nuvens significa sem chuva. Isso pode, lá na frente, também significar algum problema para os nossos reservatórios, professor? Olha, segundo o operador nacional do sistema elétrico, né, que cuida da distribuição de energia, o gerenciamento das fontes geradoras, e segundo a Agência Nacional de Águas, o ambiente é de tranquilidade. Eles acreditam que esse ano nós não teremos problemas. Mas é importante lembrar que no início do ano passado nós tivemos chuvas muito intensas por conta do El Niño, os reservatórios estavam numa situação favorável, mas ao longo do ano nós tivemos ondas sucessivas de calor e inclusive eu até brinco, falo assim que a gente não teve em algumas regiões, nós não tivemos inverno, nós tivemos inferno, né? Porque o calor foi muito intenso quando o frio deveria se manifestar. Então eu não descarto que isso possa acontecer e, eventualmente, a gente tem um ou outro reservatório com uma redução mais significativa de nível ao longo do ano. Estaremos monitorando com a ajuda do professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Mais uma vez, obrigada, professor. Só para encerrar, pegando uma deixa do que o Pedro Duran falou a respeito da Light, né, que a Light precisa fazer investimentos para comportar esse consumo excessivo. Essa é a preocupação, porque nós temos condições de suprir essa demanda na geração e nas linhas de transmissão. O problema eventual pode acontecer no final da linha, que é a empresa que faz a distribuição para o consumidor final. Se as empresas não fizeram ou não fizerem um investimento adequado, talvez elas não deem conta dessa demanda adicional, mesmo a gente tendo condições de gerar isso na fonte. Seria uma sobrecarga? Exatamente, na parte final, naquela estrutura de atendimento ao consumidor.